estudar as áreas de industrialização do mundo desenvolvido, as áreas primárias, né? Nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas áreas de industrialização chamadas tardias, tá? São aquelas áreas que se industrializaram tardiamente, e o que elas têm em comum? São todas elas se industrializaram a partir do século XX, boa parte dela com dependência de tecnologia ou de capital, tá? Então a gente está falando dos países do sul econômico, e aí vai entrar a América Latina, o continente africano e a Ásia, exceto o Japão e Israel, né, que são o mundo desenvolvido, tá? E eu gostaria de fazer uma comparação bem importante nesse momento, que é uma comparação entre a industrialização da Ásia e a industrialização da América Latina, tá? São basicamente as duas áreas de industrialização tardia. A gente pode colocar ainda o continente africano, mas ele é bem menos importante sob o ponto de vista industrial até os dias de hoje, né? Então a gente tem nessa sequência histórica, né, quem começa a se industrializar primeiro é a América Latina a partir dos anos 30. E quem são os países latino-americanos que a gente considera industrializados? São estes três aqui, ó: Brasil, México e Argentina. Essas são os três países mais industrializados, né? Não que Uruguai, Chile, a Venezuela não tenham alguns setores importantes, mas que a gente diz que tem parques mais diversificados são esses três, e eu coloquei em ordem de importância, tá? Então, o Brasil é o país mais industrializado da América Latina. Só que esses países, os países latino-americanos, eles têm algo em comum. Todos eles, eles se industrializaram com o objetivo de substituição de importações. Essa expressão ela é chave, ela é muito importante, gente, porque o Brasil, o México e a Argentina, eles começam a ter dificuldade da importação de produtos industrializados, aqueles produtos básicos que a gente está falando, produtos de higiene, roupas, produtos chamados bens de consumo, semiduráveis, não duráveis ou até mesmo os duráveis, tá? A gente passa a ter dificuldade em obter esses produtos a partir da crise. E aí os diferentes governos latino-americanos, no caso aqui do Brasil vai ser o Vargas, né? Eles decidem industrializar esses países com o objetivo de substituir importações. Então é produzir aquilo necessário, né? Aqueles mantimentos básicos industriais para o país para que ele possa seguir adiante. É assim que o Brasil começa a se industrializar, por exemplo, tá? É, Só que essa industrialização ela teve algumas características. Por exemplo, ela foi feita com dependência financeira e tecnológica. Ah, essa industrialização ela foi feita a partir de empréstimos, né? Por exemplo, a própria Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, são indústrias que o Vargas conseguiu criar, estatais, indústrias de base, para fomentar a indústria e o empresariado brasileiro. E para isso, ele, por exemplo, vendeu a participação do Brasil durante a Segunda Guerra, né? Então, teve, teve alguns empréstimos que foram feitos. Essa tecnologia dessas indústrias, elas não foram criadas do nada. A gente tem basicamente um barco industrial que vem pronto do mundo desenvolvido, né? A gente vai montando as nossas fábricas aqui a partir do maquinário que vem de fora também, tá? É, Historicamente, a gente nunca conseguiu se desvencilhar disso, né? A gente nunca investiu pesado em ciência e tecnologia e não obteve essa independência, né, financeira e tecnológica para poder competir com o chamado mundo desenvolvido, né? Por isso que a gente nunca fez frente à indústria mais importante do mundo, apesar de ser importante do ponto de vista de indústrias na América Latina, tá? Outra característica, como ela é uma industrialização feita para substituição de importações, ela tem como objetivo o mercado interno.
Diferentemente da nossa produção agrícola, que privilegia a exportação, né? Ou seja, a nossa economia ela é agroexportadora. Quando a gente fala de produtos industriais, a gente muito pouco exporta. Estou dizendo que a gente não exporta nada, mas o grande objetivo da nossa industrialização até hoje é abastecer o mercado interno. Então veja que essa industrialização ela é feita com capital externo para abastecer o mercado interno, tá? E essa é uma justificativa, são algumas justificativas pelo qual a gente vai ter uma industrialização na Ásia que vai ser bem mais tardia e hoje se encontra muito mais avançada, tá? Para vocês terem uma ideia, depois do Japão, os primeiros países asiáticos a se industrializar vão ser os chamados tigres asiáticos, somente a partir da década de 60. Quem são esses caras? Coreia do Sul, Singapura, a gente tem Taiwan, né? E Hong Kong. Vejam que esses países eles começam a se industrializar pelo menos 30 anos depois da América Latina. E hoje são muito mais industrializados, desenvolvem tecnologia, são inclusive líderes da chamada quarta revolução industrial. Então, apesar de terem começado mais tarde, eles nos passaram e passaram batido, né, pela gente. O que está por trás destes tigres? O chamado Plano Colombo. O Plano Colombo ele foi um plano de resgate das economias do sul da Ásia que os Estados Unidos e o Japão fazem, ao mesmo tempo em que a gente vai ter o Plano Marshall, por exemplo, acontecendo na Europa. Então, dentro daquele contexto de mundo bipolar, de Guerra Fria, fazer com que esses países se mantenham capitalistas e também tem outros objetivos por trás aqui, né? A ideia era deslocar as fábricas tradicionais, a gente está falando de indústrias tradicionais, aquelas indústrias que têm pouca ou nenhuma tecnologia, que usam muita mão de obra, são empresas de capital, desculpa, de trabalho intensivo. E aí eles buscam mão de obra barata, né? Se tu pegar nos anos 60, Japão, Estados Unidos já eram países mais desenvolvidos, a mão de obra já era mais cara. E o que que o setor industrial se dá conta? Pô, olha só, se a gente criar um chamado cordão sanitário, criar condições básicas para que esses países se industrializem, a gente desloca as nossas fábricas mais tradicionais para lá, a gente usa a mão de obra barata, sem legislação trabalhista, praticamente escrava que tem lá, e a gente importa os produtos deles. É mais lucrativo fazer isso, né, do que produzir dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, pagando 16 dólares a hora para um trabalhador costurar um boneco, tá? Então a gente está falando aí de um setor de brinquedos, um setor da indústria têxtil, tá? E a gente está falando de eletrônicos simples, tá, gente? Não calculadora, nada de alta tecnologia. É assim que começa a se desenvolver essa indústria nestes países, a partir de investimentos. Então, houve o investimento externo a partir dos Estados Unidos e do Japão, tá? Então, e a partir disso, esses países eles vão ser considerados plataformas. O que que eu escrevi errado aqui? Plataformas de exportação, tá? O que que são plataformas de exportação? Eles objetivam a produção para exportação, tá? Ou seja, para abastecer o mercado do mundo desenvolvido e logo a seguir o resto do mundo. Eles são chamados de tigres asiáticos porque eles vão ser extremamente agressivos sobre o ponto de vista de competição, de competitividade. Por quê, gente? Eles vão ter uma mão de obra muito barata, ausência de legislação trabalhista, então essas pessoas vão trabalhar de domingo a domingo, 14, 13, 15 horas por dia.
né? Salários muito baixos, um grande exército de reserva, ou seja, muito desemprego. Então, a gente paga o salário que tem, é isso aí, tá? Não é reserva, tá? Então, a gente tem um grande exército de reserva. Ah, esse é um cenário, tá? A gente tem também territórios pequenos com governos ditatoriais, tá? Então não era só a Coreia do Norte, tinha governo ditatorial, a Coreia do Sul nesse momento também tinha um governo com forte controle, Singapura. Se a gente analisar o tamanho desses estados, né? Então, diferentemente aqui da América Latina, com grandes territórios, a gente vai ter, né, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, todas cidades-estados, né? Taiwan, né? Ou seja, a gente tem pequenos territórios ali na Ásia com governos ditatoriais altamente controladores. Só que o que esses caras vão fazer? Fortes investimentos em educação, tá? E tecnologia. Logo, o que esses caras eles estão fazendo? Eles estão se aproveitando dessas indústrias tradicionais, do valor que elas estão gerando para o país em termos de exportação, e o governo vai reinvestir isso em educação e tecnologia. Logo, eles começam a criar os seus parques nacionais industriais próprios. Por exemplo, a gente vai ter a Coreia do Sul como sendo esse grande expoente, criando, entre outras, a Hyundai, a Daewoo, Samsung, hoje são gigantes, né? Então, logo, logo, o que que acontece? Eles não ficam parados no tempo, somente produzindo coisas baratas de outros países. Eles vão investir em educação e tecnologia, né? Uma mão de obra muito disciplinada, rápido, rápido, eles estão criando a sua própria indústria. E aí eles estão, inclusive, vão começar a deslocar essas indústrias tradicionais para os chamados novos tigres que começam a surgir nos anos 80. Estes novos tigres, eles vão ser, por exemplo, a Malásia, a Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Tá? Então, todos os países próximos ali do entorno do sul e do sudeste da Ásia são países que hoje trilham os mesmos caminhos que os tigres de primeira geração trilharam lá em 1960. Então vejam só a grande diferença entre a Ásia e a América Latina. A América Latina se industrializou para substituir importações. A Ásia se industrializou para exportar. Ah, nos dois momentos, nos dois lugares, desculpa, no primeiro momento, eh, essa industrialização ela foi feita com capital externo. Logo em seguida, os tigres, eles conseguem pagar, eles conseguem fazer investimentos internos, né, e eles criam seu próprio parque industrial e continuam sendo bastante agressivos, né? Então hoje esses países já têm uma melhor qualidade de vida, obviamente, e eles já não produzem, ninguém mais está produzindo brinquedo, roupa na Coreia do Sul, porque simplesmente a mão de obra deles já é cara, eles já têm uma qualidade de vida muito boa e eles estão voltados hoje para a indústria de alta tecnologia, né, com uma indústria com muito maior valor agregado, né? Só para vocês terem uma ideia, a Coreia do Sul nos anos 60, ela era muito mais pobre do que o Brasil era nos anos 60, e hoje aí, 2020, a Coreia do Sul já perdura entre os 15 maiores IDHs do mundo, né? Já está entre os 15 melhores países do mundo para se viver, já, enquanto que o Brasil, né, continua estagnado, inclusive passando por um processo de desindustrialização, como a gente vai ver na próxima aula, tá? Então esse é um cenário, tá? Claro, tem aqui ainda os dois grandes gigantes na Ásia, China e Índia. A China, gente, ela não era enquadrada dentro de um tigre asiático, ela é considerada o grande leão da Ásia e do mundo hoje, né? Apesar disso, apesar de ser a maior indústria no mundo hoje em termos de quantidade de fábricas em um único país, esse processo de industrialização na China ele é muito, muito, muito recente. Ele data a partir de 78, para ser mais preciso, né, para a gente tentar entender um pouquinho desse contexto histórico.
a gente vai ter a China fazendo a sua revolução socialista em 1949, com então Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era o grande líder da Revolução Chinesa, né? E apesar de ser socialista, eles nunca estiveram muito alinhados com os soviéticos, mas tinha aquela ideia de uma economia planificada, um plano quinquenal de metas, uma burocracia muito grande, e vejam só o tamanho da China, né? Mais da metade dela, aproximadamente a metade dela, é um grande deserto, o deserto de Gobi, Planalto do Tibete, né? Então toda essa população chinesa, na verdade, ela está no leste, região da Manchúria, próximo aos oceanos, né? Com um clima mais ameno também. Aqui que estão as grandes cidades da China, é aqui que está acontecendo essa grande revolução industrial chinesa, urbanização chinesa, tudo nessa área aqui que a coisa está acontecendo, tá? É, qual é o cenário? O Mao Tse-tung ele tentou desenvolver a China toda ao mesmo tempo. A China é um país muito pobre, população extremamente grande, passando fome, né? E esse sistema burocrático e lento não deu resultado, tá? Então, o Mao Tse-tung não conseguiu dinamizar a economia da China. Dentro do Partido Comunista Chinês havia uma dissidência, o chamado Deng Xiaoping, que é o cara que vai assumir o poder na China com a morte do Mao Tse-tung. Então, a partir de 78, o Deng Xiaoping, esse cara aqui, tá? Ele vai começar a fazer a Revolução Industrial Chinesa. Como assim? O Deng Xiaoping ele tinha uma visão de que primeiro a gente tinha que desenvolver uma única região na China para industrializá-la e a partir de então, à medida que o bolo da economia fosse crescendo, ia redistribuindo isso para as outras áreas e também acontecendo esse mesmo processo, tá? Só que tinha uma grande dissidência aí entre dele para o Mao Tse Tung porque ele defendia uma economia de capital aberto, né? Ele defendia uma maior liberdade econômica da China com o resto do mundo, ah, mas não abriria a mão da política de um partido comunista chinês, ou seja, dessa ditadura que ainda hoje é a China. É a partir de então, de 78, que a China passa a adotar um sistema que a gente passa a conhecer como socialismo de mercado. Por que socialismo de mercado? Porque, do ponto de vista político, a China é uma ditadura comandada pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, existe um único partido na China. As eleições elas são realizadas a cada 10 anos, onde a população não tem direito a escolher o seu representante máximo. Essa escolha ela é feita pelo próprio Partido Comunista. Então, por isso que ela é considerada uma ditadura, tem um grande controle sobre a sua população, ausência de liberdade de imprensa e tudo aquilo que a gente ouve falar, tá? Mas, economicamente, tá? Ela passa a ser um país muito aberto, liberal entre aspas, depois eu vou dizer porque que não é tão liberal, mas pelo menos em termos de comércio ela vai ser bastante liberal. Porque a China ela não vai abrir mão das suas empresas estatais. As maiores empresas chinesas são bancos, né? São empresas de energia estatais, tá? Agora ela vai criar, o que que o Deng Xiaoping ele vai criar? Ele vai criar as chamadas ZEs. Essas ZEs, gente, muito importante, são as zonas econômicas especiais. O que que eu quero que vocês entendam? O que que é uma ZE? Uma ZE nada mais é do que um enclave capitalista dentro da China socialista. Em outras partes, em outros termos, o que que isso significa? O Deng Xiaoping ele vai preparar zonas estratégicas com infraestrutura. Ele vai pegar algumas cidades como Pequim, Guangzhou, Xangai, né, as grandes cidades chinesas, vai investir pesado em infraestrutura nelas, infraestrutura de transporte, de logística, vai criar parques industriais, né, e aí ele vai simplesmente começar a abrir o país para empresas capitalistas, para multinacionais capitalistas. Então ele cria toda uma logística, né? E ele vai dizer, olha só, dentro dessas cidades aqui, ó, a gente permite o capital privado, a gente permite a iniciativa privada, tá? Não é tudo do Estado aqui, não. Vocês podem vir aqui e explorar, tá? Então, imagina só, quando ele fala isso para o mundo, pô, a gente está falando da maior população do mundo, que por mais pobre que fosse, né, ainda era um mercado em potencial.
o maior exército de reserva do planeta, tá? Então, ausência de legislação trabalhista, então salários muito baixos, tá? A China vai utilizar dos mesmos, ela vai se aproveitar, né, daquelas mesmas boas características econômicas dos quais os tigres desfrutavam. Vai aplicar ainda um dumping cambial, ela vai falsear a desvalorização da sua moeda para alavancar as exportações, tá? E com isso ela começa a atrair muitas multinacionais, né? E começa a copiar a tecnologia, tá? Então as EEs elas vão ser estratégicas nesse sentido. Então vai lá a Volkswagen da Alemanha, se instala na China, mas para que ela possa usar o exército de reserva chinês, para que ela possa utilizar o mercado de consumo chinês em expansão, ela vai ter que fornecer tecnologia para a indústria chinesa que está surgindo de automobilística. É aí que surge a ideia, não, mas é aplicada as ideias das joint ventures, tá? A Coreia do Sul fez bastante isso também, né? Então é uma ideia de criar parcerias, né, de uma indústria estrangeira, de duas empresas diferentes, de duas diferentes empresas de um mesmo setor, tá? Vou dar um exemplo. Nos anos 90, aqui no Brasil, a Volkswagen e a Ford formaram a Auto Latina. Pô, uma indústria alemã, uma outra americana, as duas operavam no Brasil e decidiram trocar tecnologia. Então é uma ideia que fomenta o mercado consumidor porque ela aumenta a competitividade, tu vai ter mais um produto à disposição e existe uma troca de tecnologia e de know-how entre as duas empresas. Tem alguns modelos de carros que saíram muito parecidos tanto na Ford quanto na Volkswagen, mas que mudava basicamente era o nome do carro, né? E isso aconteceu durante os anos 90. A China vai querer fazer muito isso, né? Então ela abre o seu mercado, mas ó, para vocês entrarem aqui, vocês vão ter que deixar um pouquinho da tecnologia de vocês. E isso faz com que a China consiga, eh, a passos largos, né, começar a alcançar a tecnologia do mundo desenvolvido. Sem falar em altíssimos investimentos em educação e tecnologia. Se a China ainda não é um país tão tecnológico quanto Coreia do Sul, quanto o Japão, a Alemanha ou os Estados Unidos, ela já está começando a chegar perto, né? E logo logo vai ultrapassar, tá? A gente pode ter certeza disso, ou pelo menos se equiparar em alguns setores, tá? Isso vai levar algumas décadas ainda, uma ou duas décadas talvez, mas isso vai acontecer. E talvez aquela desconfiança que a gente tenha hoje referente aos produtos chineses, né, como se tinha dos produtos japoneses lá nos anos 50 e 60, isso não vai existir mais, né? Assim como os produtos japoneses hoje são reconhecidos como de altíssima qualidade, como os coreanos já são, né, vocês podem ter certeza que os chineses vão ser os próximos daqui a pouco, tá? Então a questão é que a China hoje ela abarca o maior parque industrial do planeta, porque muitas empresas brasileiras, europeias, americanas, né, elas vão operar em função dos baixos custos, né, e da maximização dos lucros fornecida por uma mão de obra muito barata, por ausência de legislação trabalhista. Só que essa conta ela vai começar a ser outra porque os chineses já estão reivindicando melhores salários, já está começando a acontecer, né? E a tendência é que eles também se caracterizem por serem indústrias de maior tecnologia. É isso, entre outros fatores, que vem destacando um pouquinho do menor crescimento da economia chinesa nos últimos anos. A gente até pode ter esse ano uma questão em função da pandemia, mas a verdade é que a China, que chegou a crescer, vinha crescendo a 10, 12% ao ano nas últimas décadas, já tinha diminuído seu crescimento para 6, 7%, o que ainda é um crescimento muito grande, por isso a gente pode afirmar que ela vai passar os Estados Unidos daqui a pouco, né, uma vez que a economia americana cresce em média 2, 2,5%, tá? Mas a verdade é que não tem como sustentar isso. A China tem um crescimento estrondoso a partir da sua mão de obra barata. Quando ela deixa de ser tão barata, isso é natural que aconteça, ela vai ter que aumentar sua lucratividade em valor agregado, né? E não na extorsão aí do valor do salário dos trabalhadores, tá? Então isso é meio natural que esteja acontecendo mesmo. Diferenças da China para a Índia, né? A Índia manteve mais alguns controles de setores estratégicos, né, como sendo estatais, como o setor de transporte e de comunicação,
A Índia nunca abriu mão de que empresas privadas administrassem esses setores. O que acontece é que a Índia tem uma deficiência muito grande, especialmente no setor de transporte de energia. É ah, muito arcaico. Por exemplo, as ferrovias que eles têm são ainda do tempo do Império Britânico, dos anos 50. Então a Índia deixa de crescer muito economicamente por não ter uma infraestrutura melhor, né? Ah, seguido tem apagões, falta de energia, né? Ela tem um desafio maior do que a China para tirar a população da pobreza. Ela vem crescendo bastante também. A Índia agora está chegando ao tamanho da economia brasileira, para vocês terem uma ideia, mas ela tem aí uma população em torno de 6 vezes maior que a brasileira. Então, é uma nação bastante pobre ainda, como a chinesa, né, que na média ainda é mais pobre que a brasileira, mas são nações que estão se desenvolvendo a toque de caixa, é um setor a níveis muito mais rápidos. O destaque para a Índia, vou colocar aqui, né, fica para os setores de tecnologia da informação, né, áreas como, por exemplo, Bangalore, né, um importante tecnopolo, né, indústrias como, por exemplo, a ASUS, né, tem sede em Bangalore, empresas de call centers, né, pela questão da a Índia ter sido uma colônia britânica, então tem a questão linguística, eles falam inglês, é, mas uma mão de obra muito barata, então é o ideal para que empresas do mundo inteiro coloquem os seus call centers na Índia, em busca da mão de obra barata, né, para resolver esse tipo de problema, tá? São alguns setores que crescem bastante na Índia, mas o setor de tecnologia é muito forte, especialmente no desenvolvimento de softwares e chips de informática, especialmente. A Índia, assim como a China, também tem um programa espacial próprio, tem indústrias automobilísticas próprias, ainda que num patamar mais deficitário que os chineses, né? Os chineses já estão na frente disso, mas a Índia também. A gente pode dizer que hoje, tanto os tigres de velha geração, quanto os tigres de nova geração, quanto China e Índia, né, são países bem mais industrializados do que a América Latina de uma maneira geral, e o Brasil entra também nisso. Então vejam como a gente começou a se industrializar muito mais tardiamente e fomos ultrapassados anos-luz pelos asiáticos, tá? Na aula que vem a gente comenta mais isso, ela vai ser via Hangout, e aí a gente pode fazer essas comparações bem específicas para o território brasileiro, certo, gente? Sigam então para fazer a leitura dos capítulos e os exercícios abaixo. Até a próxima.